Boa tarde, professor. Hoje iremos comentar sobre o livro Angústia, de Graciliano Ramos. Meu grupo é composto por Andrei, Eduardo, Bruno, Figueiredo e Nathalie. Eu irei fazer uma apresentação breve sobre o que cada pessoa irá falar. Vamos lá. O Bruno iria fazer a abertura do nosso trabalho. Andrei irá comentar sobre a vida do autor do livro. Nath irá fazer o desenvolvimento do grupo. Duda irá fazer introdução e a conclusão. Para encerrar, eu, Bruno e Andrei iremos fazer a discussão sobre o livro. Neste trabalho, iremos falar sobre o livro Angústia, de Graciliano Ramos, e seus acontecimentos juntamente com o corpo do grupo, que é formado por Andrei Petter, Bruno Bergamoni, Eduardo Fonzar, Maria Eduardo Figueiredo e Nathalie Santos, juntamente com as orientações do professor Douglas Sardinha. Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo, em 27 de outubro de 1892, no Nordeste brasileiro, sendo o primeiro dos 16 irmãos. Seguiu para o Rio de Janeiro, onde trabalhou um tempo como jornalista. Motivado pela morte dos seus irmãos, volta para o Nordeste. Entre 1930 e 1936, viveu em Maceió, onde havia publicado seu primeiro livro, São Bernardo, e quando se preparava para publicar o próximo livro, foi preso por 11 penas. Uma delas foi a acusação por ser militante comunista. Com isso, escreve e publica o livro Memórias de Cárcere, que se recorda da sua vivência na prisão. Com a ajuda de seus amigos, consegue publicar Angústia, em 1936, considerada ser sua melhor obra. Adoeceu gravemente em 1952, foi internado, mas acabou falecendo em 20 de março de 1952, aos 60 anos, vítima de câncer de pulmão. Bom, o estilo do livro, o conto literário dele, relata sobre o modernismo, porém eu ressaltei o romantismo, porque é um livro que passa sobre a vida do autor, mostrando momentos específicos. Sobre o livro em si, no início é relatado um passado completamente turbulento sobre Luiz, que é o autor principal. No meio, a história acontece uma enorme paixão, e no final ele conta sobre a dor da angústia que ele teve com essa chateação dessa paixão. Passando essa parte do livro e indo para os personagens, tem uns personagens fixos da história e tem os personagens passageiros. Os personagens fixos é Luiz, que é o personagem principal. Ele é um funcionário público, pobre e um homem deprimido, rude e amargo. Tem Trajano, que era o dono de uma fazenda, porém meio decadente, mas já tinha sido muito poderoso. Tinha Marina, que é extremamente chegada no dinheiro, era uma mulher fútil e muito vazia. Camilo, que era pai de Luiz, rude, muito ausente e violento. Julião Tavares, que é o extremo oposto de Luiz, super sedutor, tinha tranquejo e sabia falar muito bem. Agora, vindo para os personagens passageiros, tinha a Dona Mercedes, que era amante rica, e Marina morria de inveja dela. A Dona Amélia, que era mãe de Marina, uma mulher fraca. Tinha o seu Ramalho, que era o pai de Marina. Tinha Moisés, que era um judeu que emprestou seu dinheiro para Luiz. Vitória, que era uma criada que morou na casa de Luiz. Algo ruim aconteceu 30 dias antes de Luiz da Silva começar a escrever o livro. Ele sente uma grande angústia e precisa se abrir com alguém. A pessoa escolhida para ouvir essa confidência é o leitor. Ele começa a voltar no passado e fala um pouco a respeito da história de sua família. Ele conta sobre o seu avô, que se chamava Trajano, e acaba falando sobre o seu pai também, Camilo, que nasceu nesse momento de decadência. A fazenda estava meio ruim. E na sequência já vem o protagonista, Luiz da Silva. Ele já nasce em um momento de total decadência. Foi criança em um momento em que a situação não estava nada legal. E ainda quando era jovem, ele fica órfão, perde sua família. E a decadência de seu avô marca o início da vida dura que Luiz passaria a enfrentar ainda quando era criança. Vivia de favores, muitas vezes dormia na rua. A vida vai passando e ele vai melhorando, e ele consegue uma verdadeira proeza dada a condição de vida dele. Ele consegue passar em um concurso público e passa a trabalhar na diretoria do Tesouro de Maceió, Alagoas. Ele passa a ganhar o suficiente para ter uma casinha, meio medíocre, mas o suficiente para não morrer de fome e ter um lugar para dormir. Ele consegue ter uma renda extra escrevendo artigos e às vezes poemas, vendendo para alguns jornalecos.
Ele mora em uma casa relativamente simples, mas tem uma vizinha que se chama Marina. E quando ele a conhece, de cara ele já sente uma atração por ela e fica pirado. O quintal das duas casas fazem uma divisão por um muro. Eram casas que compartilhavam a mesma parede. A Marina tem umas características que não agradam Luiz, e ela não fazia muita questão de esconder isso. Que ela gostava muito de dinheiro, era chegada nessas coisas mais fúteis. Ela estava ligada mesmo, era na vida confortável. Apesar disso, ele tinha uma atração muito forte por ela. Ele não é um cara sedutor, não tem muita lábia, mas aos poucos ele vai conquistando ela. E eles começam a namorar. Como ele era um cara querendo ser todo correto, ele já quer logo conhecer os pais dela e ele pede a mão dela em casamento. E ela aceita. Porém, a Marina curtia luxo, conforto, bens, e ela começa a exigir muitas coisas em relação ao casamento. Ele não tinha toda essa grana para esse casamento que ela queria, e ela continua exigindo. E ele começa até a pegar grana emprestada e vai fazendo várias dívidas e vai entrando no buraco para agradá-la. E poder dar para ela esse casamento todo luxuoso, mas essa situação começa a ficar apertada para o lado dele. Aparece um personagem essencial para a narrativa, Julião Tavares. Eles se conhecem em uma espécie de feira literária. O Julião até tenta uma amizade, mas nos primeiros momentos o Luiz não curte ele. E para se dar tudo de vez, o Luiz está chegando na casa dele quando vê a Marina e o Julião conversando na frente da sua casa. Não estava tendo nada entre eles, porém já temos um personagem que não estava bem. Estava todo estressado por conta da grana do casamento e bate aquela insegurança, e ele arruma a maior briga com a Marina. Joga as contas do casamento na cara dela. Com essa neurose absurda, é claro que eles acabam terminando. A Marina começa a namorar com o Julião. A cabeça do Luiz fica maluca, baixa aquele cara inseguro, neurótico, ciumento. Nesse momento de várias sensações, ele começa a ficar atrás da Marina. E tem uma cena que ele começa a seguir ela, e ele percebe que ela entra em uma casa de uma mulher que era conhecida por fazer abortos. Quando a Marina sai da casa, Luiz entende que ela havia feito aborto. Ele aborda ela na rua e ele começa a xingá-la, e ela não retruca, só engole seco e vai para casa. Ele vai atrás xingando. Dias depois, ele descobre que o Julião já tinha largado a Marina e já estava com outra. Luiz já estava estressado e agora ficou louco da vida com o Julião. É aí que a gente vai para um momento crucial e que vai deixar claro o porquê do título do livro. Ele está tão transtornado com essa situação toda que ele resolve ir atrás do Julião, até um evento que iria ter. E na saída desse evento, o Julião sai sozinho. O Luiz, que estava já há um bom tempo com uma corda ali guardada em seu bolso, aborda o Julião pelas costas e começa a enforcá-lo. E ele acaba matando o Julião. O Luiz, naquele momento, é envolvido por um sentimento de vitória, mas esse sentimento dura pouco e entra em um arrependimento maluco. E esse assassinato que ele acabou de cometer começa a gerar nele uma grande angústia. Concluindo esse texto, a gente pegou 3 conclusões que acha que se encaixa perfeitamente na história. A primeira é que a infância de uma criança influencia no seu jeito como adulto. Então podemos ver que Luiz, do jeito que ele foi tratado pelo seu pai, de uma forma rude, quando ele cresceu ele ficou rude, angustiado, tendo as mesmas características que seu pai. Já a segunda, a paixão te ajuda ou te afunda. Nessa é algo pessoal, porém na concepção minha e na do grupo, uma paixão pode te ajudar a subir, te apoiando, ou te afundando, sendo igual o livro, que ela só pensava em dinheiro e não ligava para o que ele sofria. E a terceira é não colocar algo mais importante que você mesmo, porque você tem que ser você em todas as ocasiões e não deixar ninguém acima de você, nenhum amigo, nenhuma paixão, para isso não te prejudicar. E agora iremos fazer 3 perguntas para discussão em classe. Vocês acham que esta infância conturbada erradicou ele ter esses sentimentos tão profundos quando adulto? A pergunta 2. Vocês acham que a paixão de Marina por Luiz foi uma paixão falsa, tóxica? Terceira pergunta. Vocês acham que o assassinato foi por conta da paixão que ele tinha por Marina ou a rivalidade dele com o Julião?